Como você vai falar? Vou encaixar. Deixa eu ver quem tá entrando aí. A Elisângela já fica na bota. Ela fica quando ela tem que trabalhar, né, tadinha? Ela, o Miro, a Paula Silva são os primeiros. Está chegando. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Hoje, noite de terça-feira, né? Quinta-feira, ó, estou passado das ideias. Noite de quinta-feira, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Comigo aqui a pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os amados ouvintes que estão aí do outro lado. Hoje, mais um dia, né? Nós estamos aqui para levar uma palavra gloriosa até o teu coração e eu tenho certeza que, como sempre, Ele vai falar muito com você, em nome de Jesus. Graças a Deus, e como toda quinta-feira estamos aqui, hoje nós estamos aqui fazendo a live, queridos, mas a semana que vem nós vamos estar na igreja, realizando a reunião, realizando o culto, então quero deixar já de antemão avisado a todos vocês que a live de quinta-feira nós vamos fazer ela toda terça-feira à noite, amém? Então hoje nós fazemos a live, domingo agora nós temos culto, amém? Então convido aí os irmãos para que os irmãos que não vão poder estar participando do culto com a gente, as pessoas aí de risco, as crianças que não vão poder estar na igreja, nós vamos estar transmitindo uma live aí direto da igreja, o culto, amém? E você vai poder estar aí adorando e glorificando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje feriado, a maioria do povo está tudo em casa e aproveite aí, vamos juntos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu estou com vários irmãos aqui já, a irmã Elisângela, nós acabamos de entrar, ela já estava na bota já, a paz do Senhor, irmã Elisângela, presbítero irmão Almiro, a paz do Senhor, irmã cooperadora, irmã Cecília, a paz do Senhor, Jéssica, a paz do Senhor, a irmã Sabrina, que está aqui conosco, a paz do Senhor, a Giuliane Tomás, paz do Senhor, também está aqui conosco o irmão Douglas Gustavo, a paz do Senhor, meu irmão Douglas, a irmã Paula Farias, a paz do Senhor. Também está conosco o pastor Agileu, a paz do Senhor, pastor Agileu, a irmã Elisângela, a irmã Cássia Lemes, aí lá de São Paulo nos assistindo, e eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que de perto, de longe estão nos assistindo. Que dia que foi a última live? Foi terça-feira. Nós fizemos uma live aqui terça-feira, e depois que acabou a live que eu fui ver, tinha uma irmã lá de Santa Catarina nos assistindo, Rio Grande do Sul, melhor dizendo, nos assistindo, acompanhando a live, até pediu oração para nós estivemos ali orando por ela. Então, quando você aperta esse coraçãozinho aí, você faz com que essa live vá longe, você vai estar compartilhando e Deus vai estar nos abençoando. Qual é o objetivo, irmãos? A gente nem imaginava, né,
de estar um dia aqui fazendo live. Eu já fiz rádio durante 14 anos e a gente nunca imaginava que um dia a gente ia estar fazendo um trabalho totalmente diferente, que é fazer uma live, né? Então eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, porque eu vejo uma oportunidade no meio de tudo isso, e toda oportunidade a gente tem que abraçar. Falar que a gente é especialista nisso, a gente não é, mas a gente vai aqui, como diz o outro, devagarzinho nos aperfeiçoando, pastora, e o Senhor nos dando sabedoria e alcançando as milhares e milhares de almas aí que estão nos assistindo. É verdade, pastor. Nós temos que nos adaptar, né? Dançar como a música é tocada, como se diz, né? Um ditado aí fora. Então, se Deus permitiu isso, nós temos que nos adaptar e acostumar, né, a fazer. E Deus tem abençoado, tem alcançado muitas vidas, como o pastor disse. Pessoas que a gente nem imaginava em conhecer, Deus está trazendo até a gente através, né, de mensagem, pedindo ajuda. E nós estamos aqui para ajudar. Valeu. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para minha prima, a Cássia, né, como o pastor disse, lá em São Paulo, nos assistindo, né, vendo a live, acompanhando, e que Deus possa estar abençoando ela e toda a família ali, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero aqui desde já lembrar os irmãos que a gente está tanto aqui no Facebook, como a gente também tem um canal no YouTube, amém? Um canal que está no meu nome, Pastor Carlos Brandão. Todas as lives, eu até estava comentando com a pastora, nesses 60, 80 dias nós estamos aí paralisados, sem poder fazer culto, já chegamos aí a mais de 20 lives aí, transmitindo, só a gente aqui, fora os demais obreiros que estão aí ministrando. Então você pode ajudar a divulgar essas lives aí, elas têm tema, você pode de repente enviar para alguém uma mensagem, uma palavra que às vezes você não pode transmitir, a gente vai estar aí levando essa palavra em nome de Jesus. Pastor Carlos Brandão, no YouTube, você pode entrar lá e acessar as lives e Deus vai estar abençoando sua vida em nome do Senhor. Com certeza, pastor. Então você que queira, né, tá ouvindo essas mensagens, às vezes algum tema que a gente já abordou aqui, você queira rever novamente, entra lá, vê, né, como o pastor disse, talvez alguém que você queira mandar também. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Graças a Deus. Amados, eu quero aqui hoje o nosso tema aqui é um tema bastante profundo, um tema bastante, eu diria, um leque muito grande, né, no que a gente vai falar aqui hoje. Talvez não vai dar tempo da gente abordar todas as áreas, mas eu quero falar sobre esse assunto aqui porque é uma série de mensagens que a gente vai estar trazendo falando desse tema aqui, mundo espiritual. E eu quero aqui, antes de entrar no assunto, quero poder fazer uma oração, quero que você aí do outro lado ore conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer nessa noite, por mais uma vez podermos estar aqui diante da tua presença, Senhor, levando a tua palavra. Ó Deus, eu sei que é uma oportunidade que o Senhor nos abriu, uma porta que o Senhor nos abriu para a evangelização. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, essa palavra, ela ache guarida, essa mensagem, ela penetre no coração das pessoas, Senhor, quebrando, Senhor, toda a altivez, quebrando, Senhor, todas as barreiras, em nome do Senhor, que essa mensagem traga mudança à vida das pessoas, ó Pai, aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão muitas das vezes recuados da posição que o Senhor tem colocado. Por isso, nessa noite nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amados, o tema de hoje é mundo espiritual. Eu quero falar um pouco sobre o mundo espiritual, porque eu tenho 48 anos, né? Eu vou fazer 49 anos. E eu acho que a dúvida que havia no meu coração é a dúvida que paira no coração de muitas pessoas que nos assistem, né? O que é o mundo espiritual? O que há do outro lado do mundo espiritual? E que para muitas pessoas parece ser um bicho de 7 cabeças, não é. Porém, nós não temos o controle, o domínio, melhor dizendo, do mundo espiritual. Nós alcançamos o mundo espiritual, mas nós não dominamos, entre aspas, nós não podemos dizer assim que nós temos o controle total do mundo espiritual, porque não cabe a nós isso, mas nós temos o acesso ao mundo espiritual, nós conseguimos determinar palavras no mundo espiritual, e isso vai refletir no nosso mundo físico. E falando de mundo espiritual, eu quero nessa noite compartilhar isso com os irmãos, porque
independente de tantas coisas que a gente já viu, livros, histórias, né, acerca do mundo espiritual, eu quero dizer para você que tudo que você já ouviu, o mundo espiritual só tem um caminho para se conhecer, através da Bíblia, amém? Por mais que alguém te fale que é um livro, por mais que alguém te fale aí que é um tambor, que isso e aquilo, nada a ver. Lança isso por terra, porque o mundo espiritual, você só entra nele através da palavra e da oração, amém? E é através da palavra que ela nos revela, que ela nos mostra o caminho do mundo espiritual. Então nós vamos estar abordando um pouco isso, e eu quero compartilhar com você o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 1, eu quero entrar nesse assunto, baseado nesse versículo, amém? A palavra de Deus diz assim, ó, quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Aqui que a Bíblia nos mostra aqui, a Bíblia nos mostra um grande homem de Deus, dois grandes homens de Deus, né, Elias e Eliseu, mas a Bíblia diz que Eliseu ele era discípulo de Elias. Elias era aquele homem que no momento, no cenário que nós estamos vendo aqui, se você for estudar o livro de 1º e 2º Reis, principalmente o livro de 1ª Reis, onde fala muito sobre Eliseu, você vai ver que esse cenário aqui, a pauta desse cenário é Eliseu, é Elias, melhor dizendo. Então Elias aqui ele é o profeta do momento, Elias aqui é o homem que Deus está usando nesse momento para falar com o povo, para dominar aquele momento. E não era diferente com os que viessem, aqueles que o antecedessem, aqueles que fossem os seus sucessores, não era diferente. Então nós observamos que Elias era um homem conduzido pelo mundo espiritual. Elias era um homem conduzido pelo mundo espiritual. Ele teve suas fraquezas, ele teve suas limitações, mas era um profeta de Deus, como muitos e muitos profetas de Deus podem estar me assistindo aqui agora. Mas a Bíblia diz que todo homem, todo profeta, ele tem um alcance no mundo espiritual. E não era diferente com Elias. Então, na época de Elias, como depois foi Eliseu, o mundo espiritual daquela época, Elias profetizou, a Bíblia diz que a terra de Israel ficaram 3 anos sem produzir. A Bíblia nos fala que a palavra do profeta tinha um poder no reino espiritual muito grande. E o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite? Eu quero dizer para vocês que nós temos acesso ao mundo espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. A Bíblia nos mostra aqui que Elias, ele era o homem daquele mundo espiritual. Porque o que ele falava, o que ele determinava no mundo espiritual, a Bíblia diz que Deus vinha e velava pela palavra do profeta. Com isso, eu quero chamar a sua atenção que os dois aqui estavam caminhando. E a Bíblia diz que Eliseu, ele percebeu que Elias era um homem conduzido pelo mundo espiritual. E ele falou, eu vou ficar na cola desse homem, porque a hora que o Senhor resolver tirar ele, eu quero receber a porção desse homem, eu quero ter o que ele tem. Eu quero receber o que ele tem. E eu quero dizer para você que você só pode receber algo de alguém se você estiver na mesma rota que aquela pessoa está, no mesmo caminho que aquela pessoa está, na mesma visão que aquela pessoa está. Senão você não consegue receber e nem alcançar o mundo espiritual, pastora Neuza. Verdade, pastor. E é interessante que a gente vê que desde o começo, né, se a gente for estudar a palavra do Senhor, a gente vai entender que desde o começo, desde a criação, Deus ele sempre quis dividir isso com o ser humano. Ele já criou o ser humano querendo dividir a eternidade, dividir a área espiritual, aquilo que ele vive lá no céu, ele queria dividir com o homem. Sempre ele quis isso. Se a gente for observar, não só Elias e Eliseu, mas todos os demais profetas que passaram, eles tiveram esse encontro com o mundo espiritual. Aleluia. Né? A gente observa isso na vida de Moisés. Josué veio logo depois também, teve a sua experiência, né? E até mesmo Noé, quando construiu a arca, ele teve essa experiência, porque ele não iria construir algo da cabeça dele, mas era algo que Deus estava mandando, dando para ele todas as coordenadas, e Deus sempre ele quis dividir isso com o ser humano. Mas vai depender de nós se nós vamos receber ou não. Se eu quiser receber essa espiritualidade,
essa experiência do mundo espiritual, eu tenho que buscar, eu tenho que também querer, porque Deus, ele já quer, a intenção de Deus já é dividir isso conosco. Mas será que nós estamos querendo, buscando isso? Como o pastor disse, Eliseu, ele não só viu algo diferente na vida de Elias, como ele quis aquilo para ele buscou com toda a força, com toda a fé, aquilo para ele. Então ele sempre pensava, Elias não vai ser eterno, eu preciso aprender tudo que eu posso aprender com esse homem. Eu preciso, desde o momento que Deus manda Elias chamar Eliseu. Eliseu tá lá no campo, né, arando, e Elias chega, joga a capa. Ele já entendeu o chamado, porque naquela época, se um profeta passasse e jogasse a capa dele em cima daquela pessoa, a pessoa já tinha que entender que ela era chamada por Deus. Desde aquele momento, Eliseu, o que ele fala? Olha, eu só vou queimar tudo isso daqui, matar os bois que ainda resta, fazer um belo de um churrasco e vou te seguir, porque ele entendeu que Deus tinha algo para revelar para ele espiritualmente. E é isso que nós estamos querendo passar para você. Como o pastor disse, ele teve que entender isso para receber aquilo que Elias tinha. Você só pode receber o que alguém que está acima de você se você estiver na mesma rota que ele ou que ela. Você só pode receber a mesma unção do seu pastor se você estiver na rota do seu pastor, na direção do seu líder, na direção do seu pastor presidente, independente de quem seja. Eu até coloquei algo hoje no Facebook, uma palavra, hoje não, ontem, eu compartilhei uma frase e foi baseado nisso que eu estava meditando aqui. Você não pode estar nem sempre em todos os lugares, mas a unção não está em todos os lugares. A unção está debaixo de quem você está. Verdade. Então, quem que está acima de mim? Eu tenho alguém que está acima de mim. E essa pessoa que está acima de mim, ela tem unção para transmitir para a minha vida, para me ajudar a entrar no reino espiritual, a entrar no mundo espiritual e conhecer melhor o mundo espiritual. Isso daí chama-se rota da fé. Amém? A fé, ela nos sustenta, nos mantém para que nós possamos entender esse mundo espiritual. E é um mundo, queridos, que eu vou dizer para você, não é um bicho de 7 cabeças, mas nós precisamos entender o mundo espiritual para a gente conseguir encaixar o quebra-cabeça aqui que nós vivemos no mundo físico, amém? Porque se eu profetizar aqui para você que você é uma bênção, que você vai ser próspero, que isso e aquilo, é uma coisa, outra coisa é você entender o mundo espiritual, amém? Porque eu sou um profeta, eu posso profetizar, lógico que eu posso profetizar, mas se você não entender o mundo espiritual, todas as palavras que eu vou lançar sobre a tua vida, se você não entender, você não consegue receber. Então nós precisamos entender o que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, eu aprendo aqui que eu preciso estar na mesma rota da pessoa que está acima de mim. Eu preciso estar no mesmo caminho, pastor, porque senão eu não consigo entrar, eu não consigo entender. Ai, pastor, então eu dependo de alguém. Não, esse alguém vai te ensinar. Esse alguém vai te mostrar o caminho. Conhecereis o caminho, a verdade e a vida. O caminho hoje para nós é Jesus. O mundo espiritual hoje, nós temos líderes, nós temos pessoas, amém? Que muitas das vezes, não vou dizer, não estamos aqui só falando em questão de experiência, mas pessoas que talvez estão 1 ano, 10 anos, 15 anos na nossa frente espiritualmente falando. E eles conhecem bem o que é o mundo espiritual. E é essas pessoas que vão nos ensinar. E é interessante porque a unção, ela é transmissível, né, pastor? Isso é algo que você tem que buscar, mas ela também é transmissível. Quando você está junto com alguém que está buscando e que tem experiência no reino espiritual, se realmente você quer, você vai ganhar, você vai conseguir, porque isso é transmissível. E Eliseu, ele entendeu isso. Eliseu, ele teve essa compreensão, e a gente observa que essa unção, ela é transmissível, porque se a gente olhar o ministério de Paulo e Timóteo, você vai ver que Paulo transmitiu aquilo que ele tinha para Timóteo, mas por quê? Timóteo queria, Timóteo desejou, Timóteo buscou, né? Então a unção, ela é transmissível. Então, como o pastor disse, a gente tem que estar atento e olhar para quem é que está do nosso lado. Aquela pessoa que está do nosso lado, ela tem algo espiritual para passar para nós, então vamos pegar tudo que nós podemos pegar. Eu sempre falo isso, né? E eu observo muitas pessoas, e se eu percebo que a pessoa tem algo espiritual e que no reino espiritual ela tem uma experiência, eu vou fazer de tudo para também ter aquilo na minha vida. Por quê? Porque isso, querido, é que Deus está procurando em cada um de nós. Ele quer revelar o mundo espiritual para nós, Ele quer mostrar para nós, assim como Ele fez lá no Monte da Transfiguração, né? Jesus, ele fez o quê?
Jesus ele levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali o que aconteceu naquele lugar? Os discípulos estavam até meio que sem entender o que estava acontecendo. Mas de repente quando eles olharam, tinha no lado deles, como o pastor disse, em cima, atrás dele, né? Apoiando o ministério deles tinha quem? Jesus, um homem espiritual, um Deus espiritual, né? E o que apareceu ali? Apareceu uma visão, né? A palavra do Senhor diz que Moisés e Elias aparecem ali, e a glória é tão grande que Pedro, ele esquece que Deus estava querendo mostrar o reino espiritual para ele, pastor. Ele já quer morar ali. Jesus queria ensinar eles como é que é o reino espiritual, e ele já confundiu tudo. Confundiu tudo, ele já achou que teria que ficar aqui na terra mesmo. Vamos construir aqui 3 cabanas, um para o Senhor, outro para Elias, outro para Moisés. E ele esqueceu que o que Deus estava querendo mostrar para ele era o reino espiritual. Deus estava querendo dizer para ele: Pedro, o que eu tenho para você é muito mais do que você está pensando, Bendito camarada. Não é aqui na terra, não olha com o olhar aqui terreno, mas o que eu quero mostrar para você é algo espiritual, é muito além disso. Tanto que Jesus ele fala para os discípulos depois: ó, quando descer daqui você não conta nada para ninguém não. Por quê? Porque, querido, muitas coisas que Deus mostra para nós, não é para nós sair falando para outra pessoa. Não é para nós sair mostrando o que Deus fez, mas é para nossa experiência. Deus está querendo mostrar esse reino espiritual. Em nome de Jesus. Pastor Agileu colocou aí, ó, a unção do líder é compartilhada com os seus discípulos. Verdade. E é isso mesmo, querido. Você nessa noite receba dessa unção sobre a tua vida, receba dessa graça sobre a tua vida. Entre dentro de um reino espiritual, conheça mais o reino espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que quando Elias falou: eu vou para Betel, Eliseu falou: eu vou junto. Eu vou para Jericó. Elias falou: eu vou para Jericó. Eliseu falou: eu vou junto. Elias falou: eu vou para o Jordão. Ele falou: eu vou junto. Irmão, nem todo mundo consegue caminhar conosco hoje. Nem todo mundo consegue ter a mesma fé. É isso que eu quero que você entenda. Entrar no mundo espiritual é entrar na rota, é entrar no caminho, é entrar no objetivo e saber que o que Deus tem para revelar para nós é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. É verdade. E se a pessoa não estiver preparada, pastor, ela pode até estar junto com a gente, mas ela não vai ter a experiência. Eu me lembro que quando nós chegamos em Paranavaí, eu tive uma experiência muito grande. E tinha alguém comigo, mas a pessoa não conseguiu ver o que eu estava vendo, não conseguiu, sabia o que estava acontecendo, mas ela não conseguiu acompanhar aquilo que Deus estava mostrando. Então, talvez, Deus está querendo fazer algo grande, Ele está até mostrando, mas a pessoa, ela parece que fecha o olho para aquilo. Então, não adianta a gente estar do lado se a gente não estiver também preparado para receber aquilo que aquela pessoa está recebendo. Eliseu só recebeu porque ele estava preparado. Se a gente for observar, ele não deu ouvido, né? Como o pastor disse, os discípulos diziam para ele: larga esse homem vai ser tirado de você. Ele falava: eu sei disso, fica quieto. Eu sei disso, enquanto ele estiver aqui eu vou estar acompanhando ele. Então o inimigo teve muita tentativa para retirar Eliseu de perto de Elias, mas Eliseu sabia o que ele queria. Eliseu sabia que o ministério de Elias ia passar e o dele ia começar. Então ele queria aquele ministério para ele. Ele queria fazer o que ele estava vendo Elias fazer. Ele não desistiu por nada, porque ele queria ver o mundo espiritual que Elias estava vendo. Alcance o mundo espiritual hoje, meu irmão, pela fé. Entre debaixo de alguém que tem unção, entra debaixo de alguém que tem visão, entra debaixo de alguém que pode transmitir o cajado, pode transmitir palavras proféticas, pode transmitir conhecimento sobre a tua vida, e você vai ver que o reino espiritual sobre a tua vida vai se abrir. Aleluia. Verdade. Nós não estamos falando coisas de bicho de 7 cabeças aqui não, irmão. Nada, como diz o outro, nada que esteja fora da Bíblia, não. O que eu quero dizer para você que assim como Eliseu andou na bota de Elias, as pessoas precisam andar mais, irmãos, na presença do Espírito Santo, precisam andar mais debaixo da autoridade dos seus líderes, precisam andar mais na obediência da palavra, para que nós possamos conhecer o mundo espiritual, para que nós possamos vencer o mundo espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões, o quê? Celestiais. É uma região que às vezes muitos não conhecem. As pessoas não conhecem. A igreja hoje, irmão, deixa eu dizer algo para você que Deus está colocando no meu coração aqui. A igreja hoje não é uma igreja vencida. A igreja aqui hoje não é uma igreja derrotada. A igreja hoje não é uma igreja parasita, não. A igreja hoje, você sabe qual que é o problema da igreja hoje? A igreja cristã, evangélica, que eu posso assim dizer, a igreja, ela está parada. Ela está parada no reino físico. Ela deixou de buscar o reino espiritual. Ela deixou de entrar na dimensão espiritual.
então ela está muito materialista. Tudo que ela vê, ela condiz no lado físico, espiritual, material e não espiritual. Então hoje as pessoas não crêem mais, elas não crêem mais que a oração dela tem poder, ela não crê mais às vezes que a palavra tem poder, ela não crê mais que a palavra que ela fala faz diferença na vida das pessoas, e isso tudo está dentro de um reino espiritual. É verdade, o próprio Jesus disse, né? Aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que buscar, o reino espiritual, as coisas celestiais, porque ela é real, ela existe, o outro lado dessa vida existe. E como é que nós vamos conhecer isso? Elias, ele foi levado vivo para esse outro lado. Verdade. E nós, queridos, será que nós estamos vivinhos para entender que Deus está querendo mostrar para nós é muito maior do que nós imaginamos? Glória a Deus. Né? A gente observa que para receber o mundo espiritual nós temos que ter determinação. A palavra do Senhor nos diz aqui, ó, nesse mesmo capítulo que o pastor leu aqui, 2 Reis capítulo 1 e o versículo 12, só uma palavra bem no meio, tá assim, ó, tu és. Então, aleluia, ó, quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras. Olha só, tu eras. Aleluia. Ele já tinha entendido. Elias já foi. Agora o negócio é comigo. Agora o negócio é eu. Tu eras. Tu eras aquele que comandava o exército. Tu eras aquele que fazia maravilhas. Tu eras aquele que fazia milagres. Agora o negócio é comigo. E eu tenho que entender isso. Era isso que Eliseu estava dizendo. Então ele determinou algo para a vida dele, né? Se a gente continuar vendo, ele vai continuar falando, né, no 14. Que quando ele tocou nas águas, ele clamou por quem? Pelo Deus de Elias. Porque ele já entendeu, Elias já foi. Agora o negócio é comigo. Talvez Deus esteja dizendo para você: eu quero mostrar o reino espiritual, é para você, é para ti agora. Então Eliseu entendeu isso, que agora a mente dele estava aberta. Aquele manto ia cair e algo ia acontecer. A unção de Elias ia vir para ele. Por quê? Porque ela é transmissível. E se você quer, receba aí do outro lado, porque Deus tem para te dar. Em nome do Senhor. Queridos, a unção não entra no céu. Grava isso que eu vou te dizer. Unção é para ganhar alma, unção é para orar pelos enfermos, unção é para expulsar demônio, unção é para nós exercermos o ministério que Deus colocou na nossa mão aqui na terra. Com essa unção nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade, mas a unção ainda permanece em nós, porque quem nos deu essa unção foi o Senhor. Agora, nós precisamos entender que Elias, ele distribuiu essa unção. A Bíblia diz que quando ele subiu, qual foi a palavra de Eliseu? Que ele queria receber essa porção dobrada. Quando a Bíblia diz que o mundo espiritual se abriu, a palavra de Deus diz que veio um carro de fogo, com cavalos de fogo, e a Bíblia diz que passou e dividiu os dois no meio, separou os dois. Para você ter uma ideia, a intimidade de Eliseu e Elias era tão grande que a única coisa que separou os dois foi um carro de fogo. Hoje as pessoas falam que tem intimidade com Deus, intimidade com os irmãos, mas qualquer luta separa eles da igreja, qualquer luta tira eles do dentro de um grupo, qualquer luta tira eles da posição deles dentro da casa do Senhor. Não é isso, queridos. O mundo espiritual é muito mais do que isso. Amém? Para separar um homem cheio de unção de Deus e outro homem, outra mulher cheia da unção de Deus, é só Deus que faz isso. Então nós precisamos entender que Deus, ele quer tirar da unção que está na minha vida e dá para você. Verdade. Ele quer tirar da unção que está na vida da pastora e dá para você. Verdade. Como ele tirou de Moisés e deu para os 70 homens. É isso que o Senhor nessa noite colocou no meu coração. E isso está no alcance de cada um de nós. Aleluia. Então receba essa unção sobre a tua vida. Aleluia. Pastor, mas o Senhor está falando de mundo espiritual e agora está falando de unção? Porque ninguém entra no mundo espiritual, meu irmão, se não tiver unção. Se não entender. Se não entender, você não consegue vencer. O diabo te derruba na esquina se você não entender o mundo espiritual, com quem você está guerreando, com quem que você está lutando. Então nós precisamos entender isso, pastor. E é isso mesmo, temos que entender. Uma certa vez Jesus estava, né, veio o pastor falando isso aqui, me veio à mente agora. Uma certa vez Jesus estava conversando com a samaritana, né, lá no poço. E quando os discípulos chegam, aquela mulher vai embora, tal, os discípulos começam a comer.
E Jesus não come, Jesus ele fica quieto no canto dele. Aleluia. E os discípulos perguntam, alguém pergunta ali, ele não come? E alguém pergunta para Jesus, o senhor não vai comer? E ele diz assim, que não precisava. Eles achavam que a mulher já tinha até dado comida para Jesus. E quando eles perguntam para Jesus, Jesus fala assim, eu tenho algo mais do que o pão, mais, que me alimenta muito mais, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo para eles, essas coisas da terra vai passar, mas o espiritual ele vai ficar. O que eu quero mostrar para vocês é muito maior do que esse pão que vocês estão comendo, do que esse alimento que vocês estão comendo agora. Então, se Jesus sendo Filho de Deus, se Jesus sendo Deus, ele tinha essa experiência com o Pai, nós, querido, temos que buscar, nós temos que estar em busca disso, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca vai achar. Aleluia. Então, querido, Deus está querendo dar visões para nós. E quando ela vai vir? Ela vai vir nos momentos de luta, pastor. Ela não vai vir no momento de bonança. Todas essa experiência do reino espiritual que eu tive foi em momentos de luta, não foi em momentos de só de sorriso. Se a gente observar João na ilha, né? Ele estava ali todo machucado, mas foi ali que Deus revelou para ele o Apocalipse. Aleluia. Daniel, né? Lá na Babilônia, ele estava em cativeiro, mas Deus mostrou o reino espiritual para ele. Então não importa a maneira que você está, busque o reino espiritual que Deus vai te mostrar algo maravilhoso. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Então quem tem a unção de Deus sabe que tem. Quem tem a unção de Deus, ele mantém, ele procura conservar essa unção, porque ele tem essa unção, ele depende dessa unção para guerrear no mundo espiritual. Ele sabe que a luta dele não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então ele precisa dessa unção. Ele precisa de unção para poder entrar e usar uma palavra profética, como todos os profetas da Bíblia usaram. Então eu quero chamar a sua atenção que para que isso aconteça, você precisa estar na rota. Você precisa estar no caminho. Não deixa a sua unção ir para o cemitério. Amém? Porque a Bíblia diz que assim como Elias distribuiu a sua unção para Eliseu, Eliseu não fez o mesmo. A Bíblia diz que quando Eliseu morreu, enterraram os seus ossos, lá no túmulo dele tinha unção. Essa unção na realidade era para estar de repente na vida de outra pessoa. Nem tanto que a Bíblia diz que jogaram um corpo de um israelita lá e o corpo ressuscitou. Quer dizer, a unção foi para onde? Para o túmulo. Tem muita gente que em vez de distribuir a unção que tem, leva a unção para o túmulo, pastor. Verdade. Infelizmente. É verdade. E a gente não pode, né? A gente tem que distribuir, a gente tem que se preocupar. Quem é que está na nossa pegada? Verdade. Quem é que está caminhando junto conosco? Quem é que quando nós partirmos vai ficar com essa unção? Eu me preocupo muito com isso. Porque, você não é Divide isso. Divide a tua capa com quem anda com você. Exatamente. Então, não é isso que a gente está querendo dizer que a gente é o bonzão, não é isso. Mas a gente tem um ministério e a gente se preocupa, é que nem o pastor disse. Elias deixou para Eliseu, Eliseu deixou para quem? Né? Então a gente tem que estar olhando quem é que está na nossa caminhada, quem é que está na nossa pegada, quem é que está querendo aprender, verdade. Quem é que está querendo ter as experiências que Deus tem dado. Talvez você está aí do outro lado e não está se preocupando com isso. Talvez Deus tenha feito algo glorioso na tua vida e você não tem se preocupado com isso. Para quem deixar, né? Aonde deixar? Então, querido, a busca tem que ser da pessoa, mas nós também temos que nos preocupar em preparar alguém para ficar, né? A gente observa que isso acontece muito dentro da igreja, né? Às vezes a maneira do pastor pregar, você vê lá um obreiro que anda na mesma pegada, você vê ele pregando, tá do mesmo jeito, né? Ou a pastora pregando, você vai ver uma obreira pregando e tá na mesma pegada, tá do mesmo jeito. Alguém pode dizer assim, tá copiando? Não, querido, tá recebendo a unção. Aleluia. Então se preocupe em receber a unção de Deus na sua vida, porque muitas das vezes, é como Jesus disse lá, né? Quando ele subiu para o céu, o que ele disse? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que aconteceu logo depois dessa palavra? 2 discípulos não ouviram a palavra, mas desviaram para o caminho de Emaús. Não ficaram em Jerusalém. Como é que vai receber visão? Pedro, Tiago, João, você vê o ministério deles cresceram. Os demais você quase não vê falar. Por quê? Porque todos estavam juntos. Mas na pegada de Jesus, só estavam ali 3, pastor. Na pegada de Jesus, para receber. Alguns cochilando. E mesmo cochilando, Deus ainda foi bondoso e ainda deu essa unção para eles, né? Quando eles acordaram. Então, querido, nós precisamos nos preocupar. Estamos recebendo algo espiritual? Estamos recebendo algo, né, no reino espiritual? Então nós estamos recebendo, nós temos que também deixar para alguém.
Amados, não morra no deserto. É verdade. Não morra no seco. Deus tem unção para a tua vida. E receba isso nessa noite sobre a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que no Antigo Testamento, quando um profeta profetizava para o reino do sul, o outro profeta do reino do norte se calava. Por quê? Porque o espírito que estava na vida daquele profeta vinha para o reino do sul. O espírito vinha sobre os profetas. Então, quando um reino do sul profetizava, um profeta, Jeremias, Isaías, profetizava com um reino, os profetas lá de cima se calavam. Porque era o espírito de Deus. Quando esse parava aqui, aí o espírito de Deus subia para o reino do norte e usava aqueles profetas lá. Por quê? Porque o espírito, não é que ele era limitado. Amém? Mas ele não era dado na proporção que nós temos hoje. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje ele não é dado por porção. Hoje ele está dentro de nós. Aleluia. Ele não está sobre nós, mas está dentro de nós. E isso nos dá força, isso nos dá coragem, isso nos dá ânimo. Amém? Para que nós venhamos cada dia mais estar nessa rota, nessa pegada, nessa unção, nessa graça. Aí vem uma enfermidade, vem uma dificuldade, vem uma luta. Não vai te parar. A Bíblia diz em Juízes 7:1 que quando a Bíblia diz que Gideão lá, a palavra do Senhor nos diz lá que ele tinha lá 32 mil homens, o Senhor queria dividir a unção que tinha sobre a vida de Gideão, sobre aqueles homens, mas a Bíblia diz sobre todos os 32 mil, não, Gideão. Vai separar, na primeira leva, 10 mil foi embora. 22 mil foi indo embora. E a Bíblia diz, sobrou quantos? 300. E com aqueles 300, a Bíblia diz que Gideão conquistou o propósito que o Senhor tinha. Por quê? Porque Deus não divide com todo mundo. É aqueles que estão na pegada, é aqueles que estão bebendo a mesma água, que estão comendo o mesmo alimento e estão na mesma visão. Comendo o mesmo sal, né, pastor? O mesmo sal. A gente costuma dizer que para conhecer verdadeiramente um servo de Deus tem que comer muito sal, né, com a gente. Porque é só aí que a gente vai realmente Aleluia. ver. E para ter essa experiência no reino espiritual, realmente a pessoa tem que ter o Espírito Santo, porque é só ele que vai dar coragem e ousadia, como disse o pastor. Eu já ouvi alguém dizendo assim, porque muitas pessoas pensam assim, eu vou ver um anjo, eu vou ver Gabriel. Gabriel é lindo, maravilhoso, pastor. Não é dessa maneira. O reino espiritual é totalmente diferente daquilo que você imagina. E eu já ouvi, uma vez eu contando para uma pessoa, a pessoa disse assim, não quero ter visão, porque eu vou ter medo do anjo. Realmente, quem não tem o Espírito Santo, quem não está buscando, capacitado para isso, ele vai se assustar quando ele vê o reino espiritual. E Deus quer mostrar, querido, para nós. Deus quer mostrar quantas pessoas que passam por essa terra e vai embora e nunca conseguiu ter uma visão do reino espiritual. E Deus, ele quer mostrar para todo mundo, para que as pessoas possam se preparar, para que as pessoas possam se fortalecendo e tá vendo essas coisas do mundo espiritual. Mas a pessoa é tão carnal que ela passa por essa vida, ela vai embora dessa vida e ela nunca conseguiu ter algo espiritual na vida dela. E se a gente olhar dentro da palavra do Senhor, Deus sempre quis, né? Paulo, quando ele escreve segundo aos Timóteo, acho que capítulo 12, se eu não estiver enganado, o que é que ele fala? Eu conheço um homem, olha, Paulo, ele foi tão assim, como que eu vou falar, simples, né? Porque ele não quis dizer que era ele. Eu conheço um homem que há 14 anos, isso foi no começo da fé dele, irmãos. Há 14 anos ele foi levado até o terceiro céu. E ali ele viu coisas inefáveis, que não consigo explicar com palavra. Né? Olha só, Paulo, ele teve essa visão do terceiro céu, do paraíso, vamos dizer assim, quando ele era novo convertido. E ele trazia essa experiência com ele, e com certeza na sua caminhada ele teve muito mais experiência. E Deus quer dar a mesma experiência para nós. Mas será que nós estamos buscando? Será que nós estamos preparados para ver o que Deus quer mostrar para mim e para você? Aleluia. Aonde é que foi que Elias recebeu a unção dele? A Bíblia diz que Elias recebeu a unção dele em 1 Reis 17, na beira do rio Querite. Só que a Bíblia diz que o ribeiro de Querite era de frente do Jordão. Agora analisa bem, Deus disse para Elias assim, Elias, vai para as beiras do rio Querite, ali eu te sustentarei e te alimentarei. Só que o riacho, a beira do rio Querite, é um lugar de pouca água, irmão. Entendeu? É um lugar que, não vou dizer que não dê para sobreviver, mas se Deus não tiver no negócio, não sobrevive. Mas agora ele está de frente com o Jordão. Por que ele não foi para o Jordão? Porque Deus falou para ele, você vai sobreviver do Querite.
entendeu? O querite é o lugar pequeno, o querite é aquele lugar que não é visto, o querite é aquele lugar que muitas das vezes ninguém te valoriza, o querite é aquele lugar que você despreza, mas é ali que Deus vai te sustentar e vai te alimentar, porque é no querite que Deus quer te dar unção, aleluia. Por quê? Porque quando ele chegou diante do Jordão, o Jordão falou, opa, quem vem vindo aí? É Elias? Vou bater continência e vou me render a ele, aqui eu tenho que me dobrar, porque esse aí tem unção, esse aí tem graça, aleluia. Mas onde é que ele conseguiu a unção? Ele conseguiu a unção, foi lá no querite, lá ó, aonde não tem às vezes estacionamento, aonde não tem talvez poltronas de couro, mas foi lá que ele recebeu a unção e a graça do Senhor, aleluia. Que o Senhor nessa noite derrame unção sobre a tua vida, porque se você beber do querite, meu irmão, o Jordão vão se abrir sobre a tua vida, o Jordão das dificuldades, o Jordão dos impedimentos, eles vão bater continência para você, porque eles sabem que você pegou a água, foi do querite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, receba essa unção sobre a tua vida, confie mais nas coisas pequenas, porque Deus é Deus de coisas grandes, aleluia. Deus. Temos que crescer, temos que crescer na presença do Senhor. Eliseu, ele cresceu na presença do Senhor, né? Se a gente observar quando ele teve aquela visão, né? Quando o sírio veio contra ele e Geazi teve aquela visão e viu aquele monte de exército, Geazi se apavorou, ficou nervoso quando viu tudo aquele monte de homem vindo contra ele. E o que Eliseu disse? Deus, abre os olhos desse menino. Querido, quando nós somos menino, nós não conseguimos ver o reino espiritual. Deus, quando nós somos criança na fé, não é novo convertido que eu estou dizendo não, porque às vezes tem crente de 30 anos e ainda é criança na fé. Paulo, ele chega a dizer, né, eu queria dar um alimento maior para os coríntios, mas eu não posso, porque vocês ainda bebem leite, e ele já era crente. Então quando nós somos aquele crente que gostamos só de beber leitinho, não estou dizendo de leite porque eu também gosto, tá? Mas beber, fica só naquele alimento fraco, não come um mocotó, não come uma feijoada. Espiritualmente, querido, nunca você vai ter visão, você vai ser igual Geazi. Geazi não conseguia ver porque era menino, mas quando nós viramos homem, mulher de Deus, pessoas que realmente se posicionam na presença do Senhor, aí nós vamos fazer que nem Eliseu. Senhor, abre os olhos do menino. Quando Deus abriu os olhos do menino, o exército de Deus era muito maior do que o exército da Síria. Porque, querido, nós temos que olhar com um olhar de crente, mas é aquele crente que já cresceu, que já saiu da mamadeira, que está comendo uma comida mais reforçada. Tem crente, pastor, que você começa a dar uma comida mais reforçada, eles não aguentam. Aí não vai conseguir ver o reino espiritual, porque o reino espiritual que ele tem que estar preparado para alcançar ele, para obter ele, para ver ele. Então vamos crescer cada dia mais na presença do Senhor. Permaneça na rota que junto nós vamos vencer o Jordão em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu tinha comigo quando eu me converti, amém? A gente era daquela época ainda que, e não que não somos hoje, né? Eu falo que naquela época a gente tinha essas facilidades, era mais fácil. Hoje é muito diferente, porque as pessoas às vezes vão para esse tipo de coisa, às vezes quando você convida as pessoas, o propósito é totalmente diferente. Eu também tinha essa visão. Pro monte, eu ia pro monte, eu achava que no monte eu veria o reino espiritual. E aí eu ia no monte, eu me maravilhava com árvore, tronco de árvore pegando fogo de baixo em cima. Eu me maravilhava com gente sendo batizada com o Espírito Santo no monte. E não estou falando que monte não é de Deus, não. Eu já fui e vou muito no monte. Amém? A gente hoje não tem talvez aquelas possibilidades, mas eu gosto de ir no monte. Mas o monte, depois de muitos anos servindo a Deus, eu aprendi que o mundo espiritual não se abre no monte. Não, o monte é apenas um sinal. O mundo espiritual se abre dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, aonde a gente estiver e a unção estiver conosco, o mundo espiritual se abre. É só uma faísca, né? É só uma faísca, o monte é só uma faísca, meu irmão. É só uma faísca do que Deus quer mostrar. É só uma faísca, a gente vai lá, a gente volta, meu Deus, eu catava folha e trazia para dentro de casa, ia no quarto, tampava assim, quem já não fez isso? Para ver a folha, ó, Neuza, olha, a folha tá acesa aqui, Neuza, glória a Deus, isso eu já vi, irmão. Mas eu quero dizer para você que o que Deus tem é muito maior do que isso. Deus pode incendiar o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha. Demorou para mim entender que o que Deus... Eu estava vendo uma folha e Deus estava falando, eu quero ver essa folha em você. É você que eu quero ver incendiar, aleluia. É você que eu quero ver pegar fogo, é você que eu quero ver aceso constantemente. Glória a Deus. Então nessa noite receba essa palavra sobre a tua vida no nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, o que Deus tem é muito maior, né? Isso é só uma faísca daquilo que Deus quer mostrar para nós, né? A gente observa Moisés, a vida de Moisés,
né? Um homem que ele construiu ali o tabernáculo. Se a gente for ver aquilo ali, tudo tem no céu, querido. Então Moisés, para dar aquelas coordenadas, Deus mostrou tudo para ele, o reino espiritual. E não é diferente conosco, ele também quer fazer isso conosco. A gente observa a vida dele, a caminhada dele, é por onde ele passou, quantas coisas Deus mostrou para Moisés, quantas coisas Deus revelou para ele, né? Como Elias também a gente vê quantas coisas Deus mostrou para ele. Vou fazer isso, Elias, fala que eu vou cumprir, né? Porque Deus, ele vela para cumprir com a palavra do seu servo. E Deus não é diferente, é o mesmo Deus, querido, o mesmo Deus que mostrou para Moisés, mostrou para Elias, mostrou para Eliseu, mostrou para Paulo, né? Mostrou para João na ilha. É o mesmo Deus de hoje. Por que hoje nós limitamos esse poder de Deus? E aí as pessoas hoje, elas não conseguem contemplar o mundo espiritual, as bênçãos de Deus, elas não conseguem ver, receber de Deus uma palavra, elas não conseguem receber de Deus uma visão. Quando vem é coisa perturbadora, e aí as pessoas entram em parafuso. Elas começam a ficar loucas, meu Deus, o que é isso? E aí elas saem contando para todo mundo para ver se acha um profeta que vai discernir aquilo que está acontecendo com ela, porque ela não conseguiu entrar no mundo espiritual. Ela não conseguiu quebrar essa barreira do mundo espiritual. Então é fundamental, irmão, nessa noite, o mundo espiritual está no nosso alcance. É só nós orarmos, é só nós buscarmos. Eu coloquei essa semana um vídeo no YouTube, no Facebook, da igreja lá na África orando, e o pessoal lá orando por nós aqui. Mas, irmão, você chega até as crianças, tá de joelho dobrado orando. Você sabe por que as coisas não acontecem mais no meio da igreja, não acontecem mais na tua vida? É porque a gente não ora, irmão. Mas a gente quer ver as coisas acontecer. A gente é cobrado porque as coisas aconteçam. Mas Deus nessa noite está falando para nós, vamos olhar por Querite, vamos ficar em Querite, vamos receber do Querite, porque a hora que a gente receber do Querite, nós podemos passar o Jordão, nós podemos passar o Mar Vermelho, aonde a gente for, o rio vai bater continência para nós. E quando nós partirmos vai ficar um Eliseu, né? E outra, isso que a Neuza falou é verdade. Com quem que você está dividindo a tua capa? Ou para quem você vai deixar a sua capa? Diga para mim. Então nessa noite, queridos, veja isso, se preocupe com isso, não faça como Eliseu, vai para o túmulo, os ossos vai para lá, vai fazer o que mais? A unção foi para o túmulo, amém? A unção foi enterrada, não, querido, não enterre a sua unção, use ela, distribui a tua unção, ore pelas pessoas e deixe que o Espírito de Deus fará a obra em nome de Jesus. Às vezes não consegue deixar nem para os filhos, né? Passa por essa terra, tem a unção, tem o reino espiritual nas mãos, mas não consegue deixar essa capa, dividir essa capa nem com os próprios filhos. Deus está querendo, querido, isso de nós. Quantas das vezes o diabo já se investiu contra você de noite, na madrugada? Essa noite mesmo eu tive uma grande experiência com Deus. Aliás, a noite passada, né? A noite passada mesmo, o reino espiritual, ele entrou dentro do nosso quarto. Tive uma luta muito espiritual. O inimigo, ele vem batendo, irmão. Ele vem batendo, mas a unção que a gente tem, com todo o respeito, irmão, com muita humildade que Deus deu, a gente sabe que é maior do que a investida do diabo. E é isso que eu quero profetizar para você nessa noite. A unção que Deus te deu é maior do que a investida que o diabo dá contra a tua vida. Então receba essa palavra nessa noite, creia nisso, queridos. Uma hora com mais tempo a gente vai falar, é uma série de mensagens que a gente vai estar falando sobre o mundo espiritual. Se você quer crescer no mundo espiritual, fica ligado, participa das lives, dá o seu like aí e Deus, ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. O horário foi embora, olha. É gostoso falar do amor do Senhor, mas a gente sabe, meu irmão, que a gente tem que respeitar o horário também, porque não é um culto isso aqui, é apenas uma live, amém? Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, quero orar pelo teu ministério, quero orar pela tua vida, pelo teu chamado, para que Deus te dê cada dia mais sabedoria e fica na rota, porque Deus... E nós queremos dividir a nossa capa. Eu quero dividir a minha capa. Eu não quero levar minha capa a lugar nenhum, não. Minha capa vai ser dividida. Agora é com aquele que estiver andando na nossa volta. Aleluia, é verdade, pastor. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, amado Sim, Pai. Senhor, eu quero orar pelos pedidos de oração, Senhor, que chegaram no Facebook. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão nos pedindo, Senhor, por casamento, pela família. Mas eu quero, em nome de Jesus, Senhor, também... Ó Deus, que talvez estão confusas, em nome de Jesus, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, e assim como o Senhor, meu Deus, abriu para Elias uma visão espiritual, um entendimento para Eliseu, Senhor, faça com teus filhos da mesma forma, que eles possam compreender, ó Pai, o que o Senhor tem para a vida deles. É em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, nós queremos abençoar a vida de cada irmão que tem participado, para a glória do teu nome, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos,
terça-feira, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos estar aqui falando desse assunto de novo, mundo espiritual. Tem muito assunto dentro da Bíblia para falar do mundo espiritual. Vamos estar abrangendo, pegando alguns personagens. A Neuza vai estar falando um pouco mais, mas eu quero que você esteja conosco. Pastora Neuza. Amém. Que Deus abençoe muito a tua vida, querido. Que Deus te dê aí um final de semana muito abençoado em nome de Jesus, e que essa graça, essa unção, ela repouse sobre a sua vida em nome de Jesus. Shalom, Adonai. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.